nessa segunda semana de logística, a gente vai ver mais a relação com a questão da definição de logística. Então, a logística, ela é algo de suprema importância dentro do contexto das empresas. O professor Rauli, que é um PhD muito famoso relacionado à logística, ele diz o seguinte, que a batalha pela supremacia no mercado não será mais entre empresas, mas sim entre cadeias de suprimentos. Ou seja, o papel da logística ele vai ser determinante para que a gente possa suprir todas as necessidades das empresas e dos consumidores, obviamente. Então, lá no dicionário, a logística é definida como uma ciência militar que trata do alojamento, equipamento e transporte de tropas, produção, distribuição, manutenção, transporte de material e de outras atividades não combatentes relacionadas. Essa definição é a primeira definição que a gente tem de logística, porque ela foi realmente voltada para a questão do Exército. Como a gente viu na semana passada, a questão da definição e do surgimento da logística teve uma relação profunda com a questão da Segunda Guerra Mundial. Já vinha sendo observado isso em outras guerras, mas a Segunda Guerra Mundial foi um fator determinante. O conceito de logística, mais específico, ela fala agora de algo muito mais profundo. Então, você tem um processo de planejamento, implementação e controle de fluxo eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas. Então, agora a gente tem ligação com o processo, com o estoque em processo, com os produtos acabados, com as informações relativas a essa questão. Então, a logística não é só o envio de materiais, que muita gente até nos comentários falou que achava que logística tinha a ver com transporte, mas logística vem desde o planejamento, passando pela implementação, controla o fluxo, controla a questão econômica envolvida na matéria-prima, controla estoque, tem uma relação com produtos acabados e também com as informações, a comunicação entre elas, né? Desde o momento em que se originou até o momento em que se entrega, o momento do consumo, para a gente atender todo o cliente de uma maneira geral. Então, a melhor maneira de diminuir esses custos de tempo, de espaço físico e também visando o maior lucro, a confiança e a satisfação dos clientes. Se analisar, o cliente é o objetivo final, a logística é um meio para um fim. A logística é a maneira que a gente encontrou para satisfazer o cliente final, seja ele público ou privado. Ela trata da administração geral de tudo, então é um ramo da administração. E detalhe, a empresa, não importa se ela é grande, se ela é pequena, então qualquer empresa ela tem que dominar essas questões do processo produtivo e da cadeia de suprimentos para que a logística seja feita de forma adequada. Então, como eu já tinha dito, né, a Segunda Guerra Mundial foi um marco nessa questão da logística. Porque depois desse período, não. A questão tecnológica se desenvolveu ainda mais e se passou a se adotar ainda mais a questão da logística. Então, ela não é mais um serviço de apoio, e sim, e não uma estratégia. Hoje é muito diferente. Como antigamente, como eu falei, né? Era confundida como transporte e armazenagem. Hoje ela tem uma conotação estratégica, é fundamental para que a gente tenha a manutenção e o estado de competitividade das empresas. Outrora não era assim. Era só transportar os produtos e estava tudo certo. Agora não, é uma função estratégica. Se não dominarmos a logística dentro de uma empresa, não se domina o restante das coisas que são necessárias. A logística talvez seja o coração da empresa aliado à questão financeira. E ela vai viabilizar o lucro da empresa também. O CLM, que é o Conselho de Logística Mundial, ele alterou essa definição de logística dizendo o seguinte, que ela faz parte da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla de modo eficiente o fluxo para frente e reverso e a estocagem de bens, serviços e informações. Então, como a gente viu na semana passada, a logística ela compreende transporte de coisas, pessoas, serviços e informações. Então, é algo que vai muito mais além. Certo? E tem que ter, busca-se, obviamente, a garantia da qualidade. A missão da logística, ela tem uma relação muito forte, esse ciclo que começa aqui, ó, a gente tem que disponibilizar o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no tempo certo, no mínimo custo. Então, a gente tem uma relação agora com produto, quantidade, local, tempo e custo. Esses 5 conceitos eles vão ser citados por mim o tempo todo, porque eles que vão determinar como o produto vai ser produzido, quando vai ser adquirido, quando a gente compra para o estoque, quando a gente deve vender, quando deve até fazer promoções, porque se você não controla o estoque, você não sabe o que está sendo vendido e o que não está sendo, para não ter estoque preso e assim você está com patrimônio imobilizado. A logística ela evoluiu
e evoluiu de forma significativa. No início do século XX, era a logística voltada para a questão agrária, né, para a questão da agricultura. Então, era a produção do campo que ia até o mercado e as feiras. Em 1940, houve a especialização e, obviamente, a influência militar, como a gente já viu inúmeras vezes, porque esse aqui é o período entre guerras. A partir de 1970, começa a integração funcional, ou seja, uma abordagem mais sistêmica. E agora nós temos uma ideia de relação com o custo. A gente percebe que a logística ela afeta de forma determinante o custo. A partir de 1980, aí sim, tem-se o discurso da busca da eficiência. O foco é no cliente, como a gente tinha visto na definição anterior, em que o foco é o cliente e temos caminhos para chegar ao cliente. E de 1990 até os dias atuais, a gente busca a diferenciação. O foco é, obviamente, na estratégia. A gente tem uma questão intensiva no uso da tecnologia da informação, do TI. Vocês vão ver outros vídeos que a gente vai assistir. Vocês vão ver isso com a questão da logística e da automação. A gente ultrapassou também a questão das fronteiras da empresa. E agora a gente tem um sistema de computação e gerenciamento que antes não havia dentro da logística e agora tem. Então, agora a gente também está utilizando inteligência artificial.